No coração do Japão, o futebol preparava uma de suas maiores ironias. De um lado, a excelência. Do outro, a descrença. Barcelona contra Internacional. Europa contra América do Sul. E tudo indicava que a balança já estava decidida. Enquanto os olhos do mundo esperavam mais um espetáculo do clube catalão, havia uma cidade do sul do Brasil acreditando no improvável. A verdade é que naquele dia, ninguém queria saber do Internacional. Eles eram apenas os campeões de uma competição sul-americana. A narrativa já estava pronta. O Barça venceria. Era só questão de tempo. Mas futebol é feito de momentos. E os momentos não seguem lógica. Logo no início, algo ficou claro. O time brasileiro não estava ali para fazer número. Estava ali para sobreviver e, se possível, vencer. Não havia espaço para glamour. Era suor, força, estratégia e uma fé silenciosa de que tudo era possível. Ronaldinho Gaúcho, o astro, o mágico, aquele que transformava gramados em palcos. Naquele dia, ele foi tratado como um jogador comum, e isso ele não esperava. Enquanto o mundo esperava arte, o Inter trouxe guerra. Enquanto o primeiro tempo avançava, o que parecia ser domínio catalão se tornava frustração. O Inter não só resistia, ele contra-atacava, ferindo o orgulho de uma equipe acostumada a ver os outros ajoelharem diante de sua camisa. O garoto de 17 anos, Alexandre Pato, corria como se o mundo fosse pequeno demais. Fernandão, o capitão, não jogava só com o corpo, jogava com o espírito. E no banco, o plano tático funcionava como um relógio nervoso. Do outro lado, o homem que todos esperavam brilhar não encontrava espaço. Ronaldinho, o rei da improvisação, era sufocado a cada toque, como se o Inter tivesse treinado não para vencê-lo, mas para apagá-lo. O Inter oferecia a ilusão de liberdade e tomava a bola segundos depois. Barcelona finalizava, tentava, mas a rede insistia em permanecer intacta. Era como se a sorte também tivesse escolhido um lado. Eles tentavam surpreender, mas o Inter não piscava, não tropeçava, não cedia. O apito do árbitro soou como um grito preso na garganta. 0-0. O gigante europeu caminhava para o vestiário, sem entender o que estava acontecendo. O Inter, por sua vez, não sorria, porque sabiam, ainda não tinham vencido. A torcida colorada não via o Barcelona. Via a chance de redenção. O peso da história brasileira, dos títulos internacionais, dos anos esperando uma vitória assim. Cada grito era um pedido, cada batida no peito um desafio. E do lado azul e grená, a torcida do Barcelona, impaciente. Acostumada a vitórias e a protagonizar finais, eles queriam festa rápida. Queriam confirmar o favoritismo, mas o que viam era uma muralha. Dentro de campo, a tensão era quase palpável. Cada passe errado, cada disputa acirrada, fazia o estádio prender o fôlego. Fernandão sabia que aquele não era um jogo comum. Cada gota de suor era cobrada como se fosse ouro. A responsabilidade era enorme e a dor na coxa não ajudava. Mas a vontade de vencer falava mais alto. No banco de reservas, Abel Braga não piscava. O olhar atento, a estratégia ajustada a cada minuto. Ele entendia que o time precisava resistir, aguentar, para depois atacar. O jovem Alexandre Pato, a promessa da nova geração, sentia o peso daquele momento como poucos. Era a chance de mostrar ao mundo que o sangue vermelho corria forte nas veias daquele clube. E ele não decepcionaria. O Inter buscava o gol da vitória. O Barcelona, o da redenção. No coração da batalha, cada minuto custava caro. Fernandão, o capitão, sentia a dor em cada passo, mas sabia que abandonar significaria muito mais que um jogador a menos em campo. Era o fim da esperança. Fernandão, em entrevista anos depois. Eu sentia que o time precisava de mim.
Não podia deixar ninguém cair. A dor estava lá, mas o que me movia era a vontade de fazer história. Na linha de frente, o jovem Pato começava a sentir o peso do momento. A juventude encontrava na pressão uma aliada inesperada, transformando nervos em coragem. No banco, Abel Braga carregava o peso de cada decisão. Tática, substituições, olhar atento. Sabia que qualquer erro poderia significar o fim. A torcida, que pulsava como um coração gigante, também sentia o peso. A ansiedade corria pelas arquibancadas. A cada segundo, o medo de perder misturava-se à esperança de um milagre. Do outro lado, a pressão também crescia. O peso de ser favorito, de carregar a responsabilidade do futebol europeu. Ronaldinho, o sorriso que encantava o mundo, lutava para manter a chama acesa. As jogadas passaram a ser menos sobre técnica e mais sobre resistência. Cada disputa era um teste de limite. O corpo cansava, a mente lutava para seguir firme. O tempo corria contra o Internacional, mas a vontade deles parecia crescer. O sonho estava próximo, doloroso, suado, incerto, mas próximo. No minuto 82, tudo estava prestes a explodir. E naquele momento, um lampejo de esperança surgia. Após uma bola lançada para a frente, duplas disputas aéreas. O jogo parecia desacelerar. Luiz Adriano tocou com precisão. Gabiru recebeu a bola. Dominou com a calma de um veterano. Olha o gol! Bateu! Olha o gol! 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 Gol! O estádio explodiu em uma mistura de gritos, lágrimas e incredulidade. A torcida colorada, que havia segurado a emoção por quase 90 minutos, agora liberava toda a sua paixão. No banco, Abel Braga levantava os braços. Os jogadores se abraçavam. Era o momento pelo qual haviam lutado. Do outro lado, o Barcelona parecia atônito, sem reação. Era o impossível que virava realidade. Faltavam poucos minutos, mas o Inter fechou as portas. Não dava mais espaço para o gigante. A tensão se transformava em resistência. Cada passe do Barcelona era cortado, cada avanço bloqueado. E quando o apito final soou, foi como se o mundo tivesse parado. O Internacional era campeão mundial, um feito que jamais seria esquecido. Porque naquela noite, o futebol mostrou que não é feito só de talento, mas de coragem, de união, de acreditar contra todas as probabilidades. Quando o apito final soou naquele estádio em Yokohama, não foi apenas o término de um jogo de futebol, foi o fechamento de um capítulo inesquecível na história do esporte mundial. O Internacional não conquistou apenas um título, conquistou o respeito, a admiração e o orgulho de um povo que acreditou contra todas as probabilidades. Levaram para casa muito mais do que uma taça. Levaram consigo a prova de que a força da determinação pode superar até os mais brilhantes talentos, as maiores estrelas e os gigantes do futebol. Naquela noite, o futebol revelou sua face mais humana e verdadeira. Mostrou que, mesmo diante do impossível, é a coragem, a união e o coração que fazem a diferença. Foi uma lição para todos que testemunharam o duelo. Nem sempre o favorito vence, mas sempre vence quem nunca para de lutar. Cada jogador que vestiu o manto colorado naquela final carregava não só o peso da camisa, mas o peso dos sonhos de milhões. Eles suaram, sofreram, sangraram e venceram. Transformaram o gramado em palco de uma batalha épica onde a força da alma falou mais alto que qualquer estrela. Hoje, ao relembrarmos aquele Mundial, não falamos só do gol de Gabiru ou da marcação implacável que anulou Ronaldinho. Falamos de uma equipe que se tornou uma verdadeira família, que encontrou no coletivo a chave para o triunfo. Um grupo que mostrou que talento pode ser fundamental,
mas é a entrega absoluta que escreve história. Essa vitória é mais que um troféu na estante do Internacional. É uma inspiração para todos que buscam vencer seus próprios desafios. É a prova de que não importa o tamanho do obstáculo ou o peso da adversidade, a esperança e a perseverança são armas poderosas. E assim, naquele dia em Yokohama, nasceu uma lenda que atravessa gerações. Uma lenda feita de suor, coragem e amor pelo jogo. Uma lenda que nos lembra que, no futebol, na vida, o impossível é apenas uma palavra para quem desiste cedo demais. O Internacional mostrou que a verdadeira grandeza está em quem não se rende, em quem encara a batalha de frente e segue firme até o último segundo. Naquele momento, o impossível deixou de existir e o impossível se tornou eterno. Obrigado por acompanhar essa jornada. Que essa história toque seu coração e inspire sua caminhada, porque no fim das contas, é a coragem para acreditar e lutar que transforma sonhos em realidade.